Olá, crianças, graça e paz. Vamos iniciar orando. Pai querido, obrigada por tudo, obrigada porque temos a Tua palavra. Ajuda a cada criança a entender a lição bíblica de hoje e nos ajuda a sempre fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. Sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Pedro, uma criança de 9 anos, não entendia muito bem sobre isso. Era domingo, ele brincava de bicicleta. Sua mãe o chamou para tomar banho e se arrumar para ir para o culto. Mas Pedro, naquele dia, fez tudo reclamando. Sabe, naquele domingo, Pedro não adorou a Deus com uma atitude de coração sincero. A Bíblia nos conta sobre um homem que também não adorou a Deus com uma atitude de coração sincero. Mas você, que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, adore a Deus com uma atitude de coração sincero. Lembra? Na lição passada, aprendemos sobre Adão e Eva. Eles desobedeceram a Deus e assim pecaram. E a partir daquele momento, todos nós nascemos pecadores. Foi terrível. Eles estavam muito tristes. Agora eles não podiam desfrutar do jardim do Éden, nem da presença de Deus como antes. Mas Deus, por nos amar, por amar Adão e Eva, concedeu um filho, um bebê. E eles deram um nome a esse bebê de Caim. Caim significa adquirido. Deus concedeu a eles essa felicidade. Eles amavam muito a Caim. Mas Deus amava a Caim muito mais. Porque Deus nos ama com um amor eterno. Um amor que nunca se acaba. Não tem fim, é eterno. E a Bíblia diz em Jeremias 31:3, com amor eterno te amei. Ele está dizendo que te ama com amor eterno. Ele te criou, ele criou todas as coisas, ele é o Criador. Deus é santo e perfeito. Deus nunca fez nada de errado. E ele te ama com esse amor. Por ele ser santo, ele mora num lugar santo, que nós o chamamos de céu. E ele quer que um dia você vá morar com ele. Mas há uma coisa que não entra no céu, é o pecado. E a Bíblia te diz em Romanos 3:23, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Significa que o castigo do pecado é ficar longe da presença de Deus. Para sempre. Imaginou depois da morte você ir para o inferno? Esse é o castigo do pecado. Ficar aqui longe e para sempre da presença de Deus. Mas Deus nos ama. E Ele fez um plano. A Bíblia diz que Ele enviou Jesus, seu Filho perfeito. Seu Filho perfeito, que nunca fez nada de errado. A Bíblia diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus Cristo, Ele foi castigado no seu lugar, no meu lugar. E por causa do que Ele fez, nós podemos receber a salvação. Você pode ser salvo do castigo do seu pecado. Isso não é maravilhoso? Deus ama você. Deus amava a Caim. Deus amava a Adão e a Eva. E passou ali um tempo. Deus concedeu com que eles tivessem um outro filho. O nome desse outro filho era Abel. Isso mesmo, Abel. E Abel, com certeza, junto com Caim, foram instruídos. Com certeza, Adão e Eva ensinou para Caim e Abel. Ensinou para eles
todas as instruções que Deus deu. Falou para eles como era lindo lá no Jardim do Éden. Com certeza, falou para eles como terrível foi aquele sacrifício, aquele primeiro sacrifício para poder fazer roupas para eles. Com certeza, nós podemos imaginar quantas instruções eles receberam. E eles cresceram. Caim e Abel se tornaram homens trabalhadores. Um foi pastor de ovelhas. Você sabe quem foi o pastor de ovelhas? Foi Abel, isso. E Caim foi agricultor. Caim, ele trabalhava ali com a terra, ele plantava. E certo dia eles foram adorar a Deus. Com certeza ali foi uma instrução de Deus. Na época, lembra, no Antigo Testamento, depois quando surgiu os sacerdotes, tinha vários tipos de sacrifício. Nessa época aqui de Adão e Eva, já tinha o tipo de adoração. Os sacrifícios aqui eram uma adoração, era uma forma deles irem adorar a Deus. Então, Abel, a Bíblia diz, em Gênesis 4, diz que Abel, ele levou das primícias, ou seja, dos primeiros, ali, o rebanho dele, ele criava ovelhas. Ali dos primeiros, ele tirou aquele, com certeza, melhor. Ele foi de todo o coração ali, escolheu o melhor para levar no altar, que era feito ali de pedra, para apresentar diante de Deus. Essa era a adoração de Abel. E Caim, a Bíblia diz aqui simplesmente assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. A Bíblia diz que Caim levou ali uma oferta dos frutos ali que ele produzia. Mas no verso 4 diz que Abel levou das primícias. E isso nos lembra o porquê Deus se agradou da oferta. A Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Ele não ficou contente com a oferta de Caim. Por quê? Porque Caim adorou a Deus com uma atitude errada de coração. Ele não adorou a Deus com uma atitude de coração sincero. Mas você, que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, adore a Deus com uma atitude de coração sincero. E o que é isso, tia Érica? A Bíblia diz no livro de Samuel, no 1 Samuel 15, 22, que obedecer é melhor do que sacrificar. O que é obedecer melhor do que sacrificar? Veja bem, as pessoas não iam oferecer a Deus, fazer sua oferta, sua adoração, seus sacrifícios, mas quando Deus fala que obedecer é melhor que sacrificar, significa que não é simplesmente ir lá levar a oferta. Era para fazer aquilo de obediência de coração, obediente de coração, fazer aquilo de coração, obedecendo realmente. Sabe o que isso quer nos dizer? Muitas crianças, às vezes vai para a igreja, mas não vai de todo o coração. Não vai com o coração sincero. E aplicando para nossos dias de pandemia. Muitas crianças, os pais dizem, sentem aqui para a gente assistir o culto. Vem aqui para fazer o devocional, vamos fazer o culto em família, vamos ler a Bíblia. Muitas crianças não têm feito isso com uma atitude de coração sincero, ou seja, sem reclamar. O pai ou a mãe diz, obedeça. E a criança, não, fazendo, reclamando. E quando obedece é reclamando, e isso quando obedece. Ou seja, Deus quer que a gente obedeça com uma atitude de coração sincero. Obedecer ao Senhor é melhor do que fazer sacrifícios. Tem
pessoas que dão dinheiro aos pobres, mas não obedecem ao Senhor. Então, isso não é uma adoração sincera. Caim não estava adorando a Deus com uma atitude de coração sincero. Adore a Deus com uma atitude de coração sincero. Você que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador. E Caim ficou irado, a Bíblia diz. A Bíblia diz que Caim ficou irado porque Deus não se agradou da oferta dele. Ele ficou irado, ele ficou com raiva. A Bíblia diz que o semblante dele caiu, ou seja, ele ficou triste. Mas sabe, Deus aconselhou a Caim. Deus aconselhou a Caim. Olha o que Deus disse a Caim. Vamos ler, você pode conferir na sua Bíblia. No versículo 7 do capítulo 4 de Gênesis. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Deus estava falando para Caim. Caim, você está com raiva, você está irado. Porém, você tem que dominar esse desejo. Porque senão isso vai te dominar e você vai fazer o que é mal. E você vai ter castigo. Mas Caim não quis saber. Ele não quis obedecer. Ele ficou com mais raiva. Deus estava dando uma oportunidade para Caim. Para uma oportunidade de Caim obedecer. Mas Caim não. Lembra? Caim não tinha adorado a Deus com atitude de coração sincero. Mas você que já recebeu o seu Jesus Cristo como Salvador, adore a Deus com uma atitude de coração sincero. A Bíblia nos ensina em Colossenses 3:23 que nós devemos fazer tudo como se fosse para Deus. A Bíblia nos ensina, sabe, quando você vai obedecer a sua mãe ou o seu professor. Agora as aulas estão sendo online, mas a professora diz assim, vamos fazer, crianças, tal tarefa, e você fazer reclamando. A Bíblia diz assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Sabe, a mamãe pede para jogar o lixo e você vai jogar o lixo reclamando, ou então você nem quer ajudar a mamãe, ou não quer fazer a tarefa que a professora pediu, ou não quer sentar para assistir os cultos, ou prestar atenção. Eu estou aqui ensinando você verificar na sua Bíblia, fazer seu tempo devocional. Você não está obedecendo de coração. Isso, a nossa obediência, o nosso dia a dia é adoração ao Senhor também. Não é só ir ao culto e louvar, cantar a Deus. Isso, nosso dia a dia deve ser um dia de adoração. Você, criança, que já recebeu o Senhor Jesus Cristo, adore a Deus com uma atitude de coração sincero. Tire tempo todos os dias para ler a Bíblia. Preste atenção quando estiver nas atividades, nos cultos, mesmo que você está sendo online, né? Tem uma live, acompanhe. Obedeça a sua mãe, a sua professora, de todo o coração, como se você estivesse obedecendo o próprio Deus e não fazendo as coisas como se fosse para homens. Caim está virado, com raiva, e sabe o que ele fez, crianças? Ele não ouviu ao Senhor. Caim ficou com tanta raiva que ele chamou o seu irmão para o campo. Ele enganou o seu irmão e foi para o campo. Levou ele e lá Caim matou o seu irmão. Que horrível! E Deus depois falou para Caim, Caim, o que aconteceu? Cadê teu irmão? E Caim, ainda recebendo uma chance de confessar seu pecado, Caim não confessou seu pecado. Caim
recusou ali obedecer a Deus e ainda não confessou seu pecado a Deus. E aí Deus falou: você matou seu irmão. Então Caim ali escuta de Deus qual ia ser o castigo dele. Ele ia ficar agora longe da presença de Deus. Ele ia ter que sair daquela terra e ir para uma terra distante. Ele ia sofrer as consequências por causa que ele tinha derramado o sangue do seu irmão. Mas Caim, sabendo que Deus é um Deus misericordioso, ele falou com Deus, pediu para Deus amenizar as consequências do castigo dele. Então Deus disse que ele não iria ser morto, porque ele ficou com medo de ser morto pelas pessoas que ele encontrasse. Mas ali, Deus tratou ele com misericórdia e disse: não, você não vai ser morto. Você vai ser expulso daqui, mas você não vai ser morto. E Caim, ali, teve que sofrer a tristeza maior que um ser humano pode sofrer. Ficar longe da presença de Deus. E por quê? Porque ele não tinha adorado a Deus com atitude de coração sincero. E cada vez mais ele deu ocasião ao pecado. Mas você, que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, adore a Deus com atitude de coração sincero. A Bíblia diz: tudo quanto fizerdes, fazei como se fosse para Deus e não para homens. Colossenses 3:23. Então, quando for na hora do seu devocional, quando for na hora do culto, sente junto com sua família. Quando seus pais pedirem alguma coisa para você, ajude, obedeça seus professores, faça tudo isso de coração, com um coração sincero. Você vai tirar um tempo todos os dias para fazer seu devocional. O que é devocional, tia Érica? É você ler a Bíblia, orar, ter o seu tempo com Deus. Você vai fazer isso? Adore a Deus com uma atitude de coração sincero. Essa semana, tire um tempo todos os dias para ler a Bíblia. Você vai fazer isso? E você, que ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo. Caim teve que ficar longe da presença de Deus agora. Mas você que ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo, você está longe da presença de Deus. Mas a Bíblia nos diz que você agora pode receber o Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você quer agora receber o Senhor Jesus Cristo, ou seja, dizer diante dele: eu sou pecador, mas eu creio que o Senhor, por amor, enviou Jesus Cristo e ele foi castigado no meu lugar. Se você quer fazer isso agora, faça agora comigo. Ore comigo de todo o coração, dizendo: Deus, eu sou pecador, eu mereço o castigo, mas Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelo meu pecado. Eu o recebo como meu Salvador. Se você fez isso todo o seu coração, agora os seus pecados foram perdoados. E agora você não vai ser mais castigado de ficar longe da presença de Deus. Fale sobre isso que você fez para alguém que você sabe que vai lhe ajudar a buscar mais a palavra de Deus e vai lhe explicar mais sobre essa decisão que você tomou, sobre como ter seus pecados perdoados. Você, criança, a partir desse momento, não tem mais seus pecados perdoados, se você fez isso de todo o coração. E você, que já recebeu o Senhor Jesus Cristo, adore a Deus com uma atitude de coração sincero. Não esqueça, mesmo em meio a essa pandemia do coronavírus, o que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. Sim, Deus tudo vê. Escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Adore a Deus sendo obediente. E a primeira coisa,
tenha o seu tempo devocional, ou seja, o seu tempo com Deus. Leia a Bíblia, faça oração. Você vai fazer isso? Um abraço, criança, e que Deus abençoe cada uma de vocês.